Aí, prezado, ó, vocês vinham nos acompanhando, sabe que a gente queria tirar uns patinhos aqui, os ovos não enchia. E agora começou a nascer. Tem esse e tem mais uns 3 ali. Olha o tamanho do bicho. Olha isso. Aqui aí vocês sabem que o nosso carro-chefe é o galo mura, né? A gente quer trazer todo tipo de espécie de animais para completar o nosso rancho, né? Vai ter patos, vai ter... Não vou falar não, mas vai ter muito bicho exótico aqui, fora o galo. Então acompanha aí. Coisa mais linda aí, ó. Botei ele na água ali para tomar banho.